quero voltar àquela figueira lá na África. Eu quero voltar para aquela figueira. Aquela figueira, para que ela conseguisse buscar uma fonte de água para permanecer viva, já que ela precisava de 23 litros de água por dia, ela precisou humildemente descer. Ela não começou a subir, a crescer, não. Ela desceu. Ela desceu as suas raízes até encontrar uma fonte de água suficiente para a sua subsistência. Ela desceu, ela desceu. E tem algo importante nessa figueira. Quando aquela fonte de água que ela encontrou acabava, ela descia um pouco mais, até encontrar outra fonte de água. As razões, a figueira não pensa, a figueira não raciocina, a figueira é um ser vivo, mas não tem cérebro. Nem instinto ela tem, ela simplesmente vive, existe. É um vegetal. Mas quando nós olhamos para o exemplo dessa figueira e o esforço que ela tem, nós entendemos por que ela se humilhou, por que ela se esforçou tanto para viver. E ela se esforçou tanto para viver, primeiro, porque ela nasceu em um lugar inadequado para uma árvore. Ela nasceu em um local onde árvores não sobreviveriam, porque árvores não sobrevivem na rocha. Ela precisa do solo para fincar suas raízes. Assim como aquela figueira estava num lugar inadequado para ela, eu e você também estamos em um lugar inadequado. Este mundo não é mais adequado para o povo de Deus. No momento em que Adão e Eva quebraram o pacto com Deus, destruíram o paraíso, o mundo se tornou um lugar inadequado para o povo de Deus. Tanto é que a palavra de Deus vai dizer que nós somos peregrinos nesse mundo, que nós estamos de passagem por esse mundo. Por isso, irmãos, como aquela figueira, nós precisamos buscar uma fonte de água que nos ajude a viver, que nos alimente, nos fortaleça e que nos mantenha firmes. E essa fonte nós já encontramos, essa fonte é Jesus. Uma outra lição que essa figueira nos ensina é que por ter nascido num lugar inadequado, no meio das rochas, por ter nascido em uma região muito árida, ela precisou descer muito para encontrar a fonte da sua subsistência. Agora, não foi fácil para aquela figueira. Eu disse que ela nasceu em um penhasco rochoso e o terreno onde ela tentou fincar as suas raízes também era rochoso. Mas a figueira, ela precisava vencer todas as rochas. Ela precisava descer até encontrar aquela fonte que ela precisava. E na nossa caminhada cristã, meus irmãos, nós também precisamos descer, precisamos nos humilhar diante de Deus. Assim como aquela figueira, antes de achar que podemos crescer, nós temos que descer, nos colocar humildemente diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não sou nada, mas em tuas mãos eu posso ser aquilo que tu quiseres que eu seja. Como aquela figueira, na caminhada cristã, nós também andaremos sobre rochas, as rochas das lutas, das dificuldades, das tristezas, a rocha das decepções, a rocha das frustrações. E olhe que são rochas externas, ou seja, problemas que o mundo impõe sobre nós, e rochas internas, coisas que nós colocamos em nossas mentes, irmãos. E coisas que entram em nossa mente e nós nem percebemos.
E aí gera ansiedade, gera sofrimento, gera dor, nos faz derramar lágrimas. Por isso precisamos fincar as nossas raízes no Senhor. Precisamos nos humilhar, abrir mão do nosso orgulho, que muitas vezes nos impede de pedir socorro. Em Deus e em Cristo, lutar contra nossos temores, que podem nos querer fazer paralisar e impedir que nós desçamos nossas raízes. Existe alguma rocha que te impede de aprofundar as tuas raízes em Deus? Feche seus olhos. Ó Pai, nós te louvamos. E nesse momento estamos diante de Ti porque cremos na Tua palavra. Cremos no Teu poder restaurador. E se houver, Senhor, neste momento, algum servo Teu, alguma serva, que está com alguma rocha impedindo que ela aprofunde suas raízes em Ti, em nome de Jesus, quebra essa rocha e permite que Teu servo, Tua serva, se aprofunde no relacionamento contigo. Mas também se houver nesse momento uma pessoa que ainda não tem um compromisso com Cristo, porque tem rochas impedindo o seu caminhar, que neste momento esta rocha seja rompida e esta pessoa, tu possa dizer que a partir de hoje ela recebe Cristo em seu coração e que não haverá mais rocha que a impeça. É nosso clamor e gratidão no nome de Jesus. Amém. Então, remova toda e qualquer rocha que possa estar impedindo você de firmar as suas raízes em Deus, porque você pode vencer cada uma dessas rochas. Você pode transpor qualquer barreira que aparecer em nome de Jesus. Mas faça isso hoje, porque quando vier o dia mau, suas raízes já estarão firmes no Senhor. Mas também, queridos, aquela árvore, além de vencer aquele caminho rochoso no qual ela nasceu, ela precisou se entranhar entre a rocha, ou seja, numa linguagem figurada, ela precisou passar em meio aos problemas, ela não parou. A sua raiz, ela continuou à procura de rachaduras nas rochas, de espaço entre as rochas. Quando a rocha era forte demais e não tinha espaço, ela driblava aquela rocha, mas não parava de descer as suas raízes. Em nossa caminhada cristã, em nossa vida, em nossa jornada, também é assim. Constantemente, meus irmãos, nós temos que nos entranhar. Nós não poderemos evitar os problemas, teremos que enfrentá-los e fazê-lo com fé. Com fé de que não estamos só, de que temos irmãos orando por nós, temos o Senhor que nos protege e temos Cristo ao nosso lado. E assim vamos nos entranhar em meio aos problemas, com fé. Porque quando parece que não há nada na nossa frente, de repente surge uma rocha, surge um problema, surge uma luta. Mas como aquela figueira, nós não podemos parar. Como eu disse, a figueira, ela não raciocinava. Ela apenas sentia que havia uma fonte de água à sua frente. E ela seguia o seu caminho até alcançar a fonte. E é assim que nós devemos viver. A figueira, essa figueira lá na África do Sul, ela só para de descer as suas raízes no momento em que encontra uma fonte de água suficiente para manter a sua vida. E como eu disse, se aquela fonte seca, ela vai em direção e em busca de outra. Agora, deixa eu te lembrar algo maravilhoso que você já sabe. Diferentemente da figueira, nós não precisamos sair por aí em busca de uma fonte de água que seca daqui a pouco, porque nós temos uma fonte de água inesgotável, que nós somos irrigados por uma fonte de água inesgotável, uma fonte que nunca se acaba. Nós precisamos, irmãos,
tomar posse dessa fonte de água que nos irriga e que nos faz mostrar que nós não precisamos procurar água em lugar algum, que nós temos a fonte de água que nunca, jamais secará. Jesus disse que Ele é a fonte de água viva e que aquele que beber da fonte que Ele é nunca terá sede, porque essa fonte nunca seca, antes pelo contrário, quem beber da água que Cristo é e Cristo dá, essa pessoa passará a ser uma fonte que jorra água. É isso que a palavra de Deus vai nos dizer. Cristo é a fonte de água inesgotável. E nós precisamos fincar as nossas raízes nele, as nossas raízes em Cristo. É isso que nós precisamos fazer, seguir o exemplo desta figueira, meus irmãos. João 4, verso 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Ou seja, diferentemente daquela figueira, você não precisa procurar a fonte está à sua disposição. O que você precisa é fincar as suas raízes nessa fonte. Se a sua vida, se a minha vida estiver sendo irrigada e alimentada por esta fonte, nada poderá impedir o nosso avançar. Por isso, se você está com sede, sede de vida, sede de força, sede de poder, sede de tranquilidade, sede de paz, se você está desejoso de beber dessa fonte que Cristo dá, venha a Cristo. Fixe em Cristo as suas raízes. Vá até Ele. Porque no Evangelho de João, no capítulo 7, e no verso 37, Cristo vai dizer, João 7,37, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então você é uma árvore que não precisa procurar água, que não precisa se desesperar como aquela figueira, buscando uma fonte para manter a sua vida, porque você tem a fonte inesgotável. E se você vier, e se você beber dessa fonte inesgotável, o seu vigor, a sua força será também inesgotável em Cristo.